rejeita a oração. Oração é alimento. Olá, meninas, boa tarde. Deus abençoe a vida de vocês. Boa tarde. Cleo, você tá aí, Cleo? O Pai do Senhor, Aparecida, que bom que você conseguiu entrar. Nossos fusos horários são diferentes, mas você conseguiu, olha aí, ó. Vamos lá, menina, vamos chamar as amigas. Enquanto isso, vamos ouvir esse louvor. Cleidiane, querida, seja bem-vinda. A glória de Deus. Também estou feliz de você estar aqui, viu, Aparecida? Seja bem-vinda. Que o Senhor possa ministrar o seu coração. A paz, Cleidiane. Vamos chamar as amigas, gente, me ajuda aí. Pega esse aviãozinho que tá aí do seu lado aí, aqui direito, né? E vamos lá mandar para as amigas, que eu já vou mandar também, ó. Vou mandar para as minhas amigas queridas. Ó, vamos lá, gente, vamos lá. Tá, glória de Deus. Aí, ei, pastora Gisele, que bom te ver aqui, amiga. Luciana, seja bem-vinda. Glória a Deus, glória a Deus. Ai, gente, eu senti falta de vocês na quarta-feira, você acredita? Apesar de estar com a casa cheia de crianças. Mas eu senti falta. Esse tempo é muito precioso de estarmos aqui juntas, crescendo, aprendendo. Isso é muito bom. Oh, Jesus. Vamos lá, gente. Convida pelo menos 5 amigas aí, rapidinho, para nós estarmos iniciando. Bora lá. Estamos de volta, Luciana. Olha aí, ó. Já pode colocar o tema da live, Luciana, para mim. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. Também te amo, pastora Gisele, sua linda. Vamos orar então, gente, para nós estarmos iniciando, para não perder nem um segundo sequer. Olha aí. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar pelo privilégio de estarmos de volta aqui nesse horário, para ministrar a tua palavra, Senhor. Deus, obrigada porque o Senhor, ó Deus, está a todo tempo atento, ministrando aos nossos corações. E essa tarde não vai ser diferente. O Senhor já deu ordem aos teus anjos para estar aqui ministrando ao nosso coração, anjos de guerra, anjos ministradores, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, toma o teu lugar, abençoa cada mulher que vai estar aqui ao vivo comigo, aquelas que vão assistir depois, alcança, ó Deus, as suas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Sabemos que muitos estão em guerra, estão em peleja, mas sabemos também que temos um Deus, um general de guerra, que vai à nossa frente, pelejando por nós. Deus, em nome de Jesus, abre a porta da tua palavra nesta tarde e fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vou abaixar aqui agora. Pronto, gente. Depois a gente escuta mais esse louvor lindo da gente, Cassiane, né? Olha, quanto tempo que ela já gravou esse CD dela, essa canção. E como que toca nas igrejas, como que ainda é tão, né, tão forte, assim, cada vez que a gente escuta esse louvor, dá um negócio assim, né, gente, um ziriguidum assim, não dá? Eu amo Cassiane, gosto muito das canções dela, ela é uma mulher de Deus, né, gente, abençoada, cheia da unção. E aí, meninas, eu tô com muita saudade, porque semana passada nós não tivemos live, porque eu estava de férias. Férias não, né? Tirei uma semaninha de descanso para poder estar com os netinhos, passear com eles um pouquinho. A casa tá cheia, porque agora eu tenho um novo integrante na família, que é um cachorro. Meu esposo comprou um cachorro para mim, Bidu. Algumas pessoas já viram ele aí na internet. E os netos agora só querem ficar aqui para brincar com o Bidu, gente. É uma festa. Carol, sua linda, boa tarde. E aí, gente, eu tirei uma semaninha, porque eles estão todos de férias, né? Mas essa semana eu falei, não, essa semana eu tenho que estar ali com as minhas amigas também.
trazendo aqui a palavra, mas foi muito bom. Apesar de ser bagunça, mas eu também descansei um pouquinho. E vamos lá, gente. Eu quero deixar aqui para vocês que estão aqui pela primeira vez, que vão assistir depois pela primeira vez, né, que a mentoria Mulheres Posicionadas em Deus está aí, de vento em polpa. O link está na minha bio. Se você deseja passar por essa mentoria de 6 módulos, é só você ir lá, clicar, você vai ter tudo aquilo que você precisa para ter um posicionamento em Deus, sem contar que você vai ter toda a liberdade de ter atendimentos comigo, de eu estar te impulsionando, te encorajando a ter esse posicionamento em Deus. Gente, sozinha é muito mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Mas quando você se junta a alguém, quando você está, né, sendo mentoreada, você consegue chegar com mais rapidez, com mais facilidade, às vezes até com mais leveza. Então, eu quero me colocar aqui à disposição. Se você deseja fazer essa mentoria, vai lá, clica, dá uma olhada na plataforma, escuta os testemunhos que estão ali das minhas alunas queridas, algumas delas estão aqui. Então, é só você já começar a fazer a mentoria, que você vai ser muito, muito edificada e abençoada. Amém? E eu convido você agora a pegar o seu kit BCC, Bíblia, Caderno e Caneta, para nós estarmos estudando a palavra do Senhor. Deus trouxe essa palavra ao meu coração nessa semana que eu estava de férias, mas com os ouvidos de ouvir bem aberto, ouvindo a palavra do Senhor, escutando alguns louvores, e Deus trouxe essa palavra, né, ao meu coração, e eu quero compartilhar ela com vocês. 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos, se você tiver com a sua Bíblia, não feche ela depois que eu acabar de ler, porque nós vamos passear em todo esse capítulo 20. Ô, gente, livro de Crônicas é um livro difícil de ler, né? Não é um livro muito fácil, porque tem tanto nome, né, gente? Meu Deus do céu. Mas esse capítulo 20 é um capítulo muito especial, que tem, assim, uma palavra, tem tantos posicionamentos do rei Josafá para com as nossas vidas, para nossas vidas. E eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, para que você possa estar aprendendo um pouquinho com o posicionamento, alguns posicionamentos do rei Josafá. Então vamos lá? Abra comigo aí, então, 2 Crônicas, capítulo 20. Luciana, se você puder deixar aí na telinha. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15, diz assim: E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deixa eu abaixar aqui, gente, porque estão me chamando aqui no Zap. O meu Zap chama o dia inteiro, tá? Então vamos lá, meninas. O tema da nossa live de hoje. Leila, seja bem-vinda! O tema da nossa live de hoje é: não, a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha aí, gente. Quem aqui tá passando por peleja? Quem aqui tá passando por guerra, por dificuldade? Meu Deus, por pressão, né? Então vamos colocar peleja, porque é o que o texto está dizendo aqui. Essa peleja não é vossa, não é minha, mas é de Deus. Lembra da canção? Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Gente, como que essa canção se encaixou? Muito lindo hoje com a palavra. Então, deixa eu dizer para você uma coisa. Essa peleja não é sua, é do Senhor. Tudo que você precisa é acreditar nisso. Tudo que você precisa é acreditar. E essa peleja que Josafá estava passando não foi uma peleja fácil, não, gente. Não tem peleja fácil, mas essa daqui foi aquela, assim, que trouxe muita pressão para a vida de Josafá. E o Espírito Santo, ele quer ministrar, né, ao nosso coração através dessa palavra, através da vida desse rei Josafá. Então vamos lá, menina. O rei Josafá, quando você vai estudar aqui um pouquinho a palavra do Senhor, quando você... Obrigada, pastora Gisele, que você colocou aí na telinha. Quando você vai estudar a história do rei Josafá, você vai perceber que ele foi um rei vitorioso, né? Um rei muito equipado, com um exército poderosíssimo e bem treinado.
sabe? Ele não era um reizinho qualquer, gente. Ele era um rei muito forte, poderoso, né? Mas o texto aqui vai dizer do verso 1 ao verso 3, que um certo dia ele recebe uma notícia que o deixa alarmado. Olha aqui o que diz o texto, olha. Vamos ler aqui para você. Josué não. 2 Crônicas 20, verso 1, vai dizer assim: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos moabitas, amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti. Olha isso. Uma grande multidão da além do mar da Síria. E eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Ô, gente, então Josafá, ó o verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Então, quando você olha aqui para o texto, você já vai dizer assim: meu Deus, e agora? Ele recebe, gente, uma má notícia. Agora pensa comigo, um rei, vitorioso, que tinha uma estrutura, né? Que tinha um bom exército e que tinha uma certa segurança. Mas aí, num belo dia, ele recebe uma má notícia de que havia alguns povos que estavam vindo contra ele. Sabe por quê, gente? Se fosse um povo só, ele dava conta, porque o exército dele era um exército forte, era um exército grande. Olha meu filho aí, meu primogênito. Era um exército forte, um exército poderoso. Então, vinha contra ele 3 povos, não era um povo só não, 3 povos, uma grande multidão. E o texto vai dizer que o povo vinha além do mar. Presta atenção. Mas aí o que acontece? E isso faz algum paralelo à nossa vida. Não é verdade? Quando eu olho para essa história, esse homem recebendo essa má notícia, isso faz um paralelo com a minha vida e também com a vida de vocês. Presta atenção, as coisas é assim, olha. Às vezes tá tudo tranquilo, né, gente? Tá tudo maré mansa. De repente, dá uma desorganizada. De repente vem uma crise financeira, de repente vem uma crise conjugal, de repente vem uma crise com algum dos filhos, de repente vem uma crise de enfermidade. São tantas coisas, né, gente? Que de repente chega nas nossas vidas trazendo uma certa desorganização. Então, essa situação do rei Josafá, que parecia que estava tudo sob controle, de repente ele recebe uma má notícia, e essa má notícia desestrutura ele. Ele sente medo. Gente, e o medo não é uma coisa anormal, não, é uma coisa normal. Eu posso sentir medo, você pode sentir medo. Esse medo só não pode nos parar. Ele só não pode te paralisar, ele só não pode me paralisar. Sabe? Então, de repente, recebemos notícias ruins, como crise, problemas que mexem com a nossa estrutura, né? Que mexem com as nossas coisas. E isso, gente, muitas das vezes nos traz o quê? Medo. Nos traz medo, nos traz insegurança. Porque eu penso assim, quando você para e pensa um pouquinho, existem situações que parece, gente, que não tem mais jeito. Alguém aqui já passou, né, por uma situação que você olhava assim, né, e falava assim: meu Deus, isso aqui não tem mais jeito. E às vezes podemos até ouvir de algumas pessoas dizer: não tem mais jeito. Alguém já passou por essa experiência aí? Né? Eu já passei por essa experiência de alguém falar: nossa, agora já era, acabou. Não tem mais jeito isso aí, vai ter que... Agora não sei o que você vai ter que fazer. Né? E quando você vai olhar para essa história aqui, humanamente falando, não tinha jeito. Sabe, não tinha jeito. E Josafá recebe essa notícia, sabe? A Bíblia diz que alguns povos se reuniram. E não era um povo fraquinho não, gente. Não era um povo fraquinho. Sabe, quando você olha, então eles se reuniram e vieram uma grande multidão. Porque o texto está dizendo aqui que era uma grande multidão. Olha aqui, além do mar que vinha contra Josafá. Quando você vai estudar um pouquinho, gente, era mais ou menos de 130 a 135 mil pessoas
vinha contra Josafá. E a Bíblia vai dizer aqui que Josafá teve medo. Josafá teve medo. E quem não teria medo diante de uma situação dessa, gente? Né? Um homem com um exército poderosíssimo, bem equipado, bem estruturado. Mas a Bíblia diz que ainda assim ele teve medo. Olha aqui, eu não sei quantas vezes nós já nos deparamos com um problema, com situações que nos causaram medo. Quantas vezes que você já se deparou com problemas que te trouxe medo, talvez que te trouxe insegurança? Josafá, gente, ele teve medo, ele ficou inseguro. E assim como o rei Josafá, tão poderoso, teve medo, nós também podemos ter medo de algumas situações. Imagine o coração desse rei, gente. Uma vida organizada, um exército forte, organizado, e de repente ele se vê de mãos atadas. A multidão vinha contra ele, sabe? Além do mar, está dizendo aqui, uma grande multidão. Ô, gente, isso era ou não era um grande problema? Será que tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Será que tem alguma coisa a ver com a minha vida, com a sua vida? Será que isso também não acontece comigo e com você? Será que isso também não acontece com a gente? Parece que tudo se perdeu. Existem situações que você olha assim e parece que tudo se perdeu. Que você já não tem mais o controle da situação. Porque quando você vai olhar para essa história, não tinha mais o que se fazer ali. Humanamente falando, não. Sabe, isso tudo às vezes nos traz o que, gente? Medo e insegurança. Na verdade, ele teve medo e insegurança. Porque diante dele havia um problemaço. Mas ele em si, ele não tinha condições de fazer nada. Humanamente falando, não. Ele não tinha uma quantidade, né, de soldados para poder guerrear contra aquela multidão que vinha contra ele. Mas quando você olha para essa situação de Josué e quando você também olha para a sua situação, que talvez você está vivendo uma grande peleja, sabe, que você está vivendo sob pressão, que você olha para um lado, olha para o outro, você acha que você não tem mais saída. Presta atenção aqui. A boa notícia, queridos, é que o controle é de Deus. Preste atenção, o controle é de Deus. Há um texto na palavra de Deus que eu gosto muito, que eu separei aqui. Isaías 55, verso 8 e 9, diz assim para mim e para você, anote isso. Olha, porque os meus pensamentos, os pensamentos do Eterno, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Não é a pastora Marileia, é o Senhor que disse isso para você. Deixa eu continuar, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que palavra de ânimo para mim e para você. Olha que palavra de ânimo, queridos, para mim e para você. Deixa eu te dizer uma coisa, existe, quando você olha para essa palavra que fala que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, sabe? Quando você olha para esse texto de Isaías 55, é o Senhor dizendo para você e para mim, olha, existe um trilho, celestial, existe um trilho celestial, olha aqui, que é de Deus. Existem caminhos que é de Deus, queridos, que é do Senhor, e esses caminhos, eles são mais altos e excelentes. Não há o que nós tememos. Podemos até olhar a circunstância, pode estar caótica, pode estar um caos. Você pode olhar e dizer, meu Deus, e agora? Ei, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Josafá teve medo, mas Josafá teve um posicionamento, queridos. Ele teve alguns posicionamentos que nós precisamos ter quando estivermos passando por peleja, sabe? Ele teve alguns posicionamentos. Quando você vai ler todo o capítulo 15, deixa eu voltar aqui que eu fechei minha Bíblia aqui. Quando você vai olhar todo esse capítulo 20,
de 2 Crônicas, você vai ver quantos posicionamentos. Ei, Adma, minha discípula linda, você vai ver quantos posicionamentos que ele teve. Sabe, que o levou à vitória, que o levou, sabe, o sobrenatural. Fez ele enxergar, fez ele ver o sobrenatural. A pergunta que eu faço para vocês nessa tarde é: diante das crises e dificuldades, qual tem sido a sua reação? Qual tem sido o seu posicionamento? Diante das crises, diante das pelejas, diante dessas dificuldades, qual é o seu posicionamento quando as coisas fogem do seu controle? Qual tem sido o seu posicionamento? E aqui, nesse texto que nós estamos lendo, nesse capítulo, sabe que nós estamos lendo, Josafá teve medo e a palavra nos traz alguns posicionamentos dele. O primeiro posicionamento que traz para mim e para você, ao passarmos por peleja, sabe, ao olharmos para um lado, olharmos para o outro e não vermos nenhuma solução, a primeira atitude que você e eu precisamos ter, buscar o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor, porque o texto nos mostra que Josafá teve medo, mas ele não questionou, ele não se desequilibrou, ele não murmurou, ele não disse: o Senhor me abandonou. Deus, por que está acontecendo comigo? Ele não fez nada disso. Ele se pôs a buscar o Senhor. Qual tem sido o seu posicionamento mediante as pressões, as guerras, as dificuldades? Luciane, seja bem-vinda, meu anjo. Qual tem sido o seu posicionamento quando a pressão chega, quando a guerra, quando a dificuldade vem? Qual tem sido o seu posicionamento? Rose, minha linda, tá viajando, mas tá ligada aí, ó. Qual tem sido o seu posicionamento diante dessas pressões, das pelejas que você tem vivido? Sabe? Ele fez o que todos nós precisamos fazer, buscar o Senhor. Sabe, queridos? Se tivermos medos, tem uma saída. Sabe? Se você tiver medo, deixa eu dizer para você, tem uma saída, porque eu também sinto medo. Em algumas questões, em algumas situações que eu já vivi, em algumas pelejas, eu também senti medo. Lembra quando eu disse para vocês uns meses atrás, em novembro, quando meu esposo perdeu o emprego, eu também senti medo. Ah, mas eu fiz o quê? Eu comecei a buscar o Senhor muito mais, com muito mais intensidade, com muito mais profundidade. Porque para onde nós iremos se só Ele tem palavra, só Ele tem a resposta? Xaramanagas, lamanagashe, halabas. Só Ele tem a resposta para as nossas guerras, para as nossas dificuldades, para as nossas questões. Só Ele tem a resposta. Entende? Então, se nós tivermos medo, nós temos que buscar o quê? Uma saída. E a saída é em Jesus. É nele que nós vamos encontrar a saída, queridos. Porque, olha, Ele tem um controle, Ele tem um conforto e Ele tem o escape. Como esse texto nos prova isso? Olha o que diz o verso 3. Então Josafá temeu, teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Presta atenção. Nós vamos falar da segunda parte desse versículo sobre a questão dele apregoar o jejum. Mas nesse momento, a primeira coisa que eu e você precisamos é buscar o Senhor. Você tem buscado o Senhor com intensidade, com compromisso, sabe? E às vezes nós só deixamos para buscar quando tudo está apertado, quando a coisa está difícil. Não, queridos, nós temos que buscar o Senhor todos os dias. Todos os dias você tem que bater na porta. Bater e abrir-se-vos-á. Buscar e acharei. Sabe? Porque aquele que busca, aquele que pede, encontra. E por muitas das vezes você talvez não esteja buscando. E agora é hora, sabe? É hora de buscar. É hora de nós buscarmos o Senhor, de estarmos conectadas com Ele, porque Ele tem a resposta. E a palavra buscar, eu fui pesquisar essa palavra buscar no hebraico. Ela fala de recorrer, procurar, consultar. Olha quantos significados que tem essa palavra. Olha, recorrer, você está recorrendo a quem? Quando as coisas apertam para o seu lado. Procurar e consultar. Sabe, queridos, o que acontece? Porque por muitas das vezes a gente quer buscar saídas naturais, sabe?
Primeiro a gente quer buscar saídas naturais. A gente vai atrás de pessoas. Você tá entendendo? Buscar ajuda de pessoas. E isso não é errado, presta atenção. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é buscar. Josafá tinha um grande exército em volta dele. Mas ele não buscou o exército primeiro. Ele buscou o Senhor, que estava acima daquele exército. Quem você tem buscado? Quem você tem procurado? Quem você tem consultado? Porque o significado no hebraico é recorrer. Está recorrendo a quem primeiro? Procurar. Em quem você está procurando primeiro? Consultar. Está consultando a quem primeiro? Sabe? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós buscamos em pessoas a solução para os nossos problemas, ao invés de buscar primeiro o Senhor. Ei, busque o Senhor, consulte o Senhor primeiro, sabe? Você e eu precisamos de entender algo poderoso. Eu anotei aqui algumas coisas que eu e você precisamos, sabe? Aprender isso, entender, cravar isso dentro do nosso coração. Primeiro, se existe alguém que usa pessoas, esse alguém é o Senhor. Então, se você acha que alguém pode te ajudar, busque o Senhor, porque Ele vai te mostrar quem pode te ajudar. Você está entendendo? Não você já ir procurar logo uma pessoa. Não, procure o Senhor primeiro, porque Ele é que vai te direcionar nessa peleja. Entende? Se existe alguém que tem a saída, é Deus. É Ele que tem a saída. Se existe alguém que abre a porta onde não tem porta, é Deus. Olha, gente, entende? Se existe alguém que nos faz andar sobre o mar, sobre as águas, é o Senhor. Se existe alguém que vai abrir o mar para você passar com os pés enxutos, é o Senhor. Sabe? Ei, existe um Deus que nos oferece ajuda 24 horas. Existe um Deus que, sabe, Ele oferece. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, sabe? Existe um Deus que nos oferece essa ajuda 24 horas. E por que eu tenho que procurar em pessoas primeiro? Não, eu tenho que procurar primeiro, eu tenho que recorrer, eu tenho que consultar, eu tenho que procurar primeiro o Senhor. Josafá entendeu isso. Ele nos ensina que a primeira pessoa que nós precisamos procurar é a pessoa de Jesus Cristo. É Ele que pode nos socorrer. Sabe, Josafá nos ensina a buscar o Senhor em um tempo difícil. Que foi exatamente o que ele fez. Presta atenção quando nós olhamos toda essa situação, gente. Quando você vai olhar para a palavra, para esse texto todo de 2 Crônicas 20, você vai ver que humanamente ele não tinha saída. Ele não tinha saída. Josafá não tinha saída. Ele não tinha capacidade para enfrentar aquela multidão. Capacidade humana ele não tinha. Mas havia, sabe o quê? Havia uma impossibilidade humana. Mas aqui, quando ele se prostra diante do Senhor, ei, a coisa começa a mudar. Quando eu e você, nós nos prostramos diante do Senhor, sabe? Deus faz. Havia ali uma impossibilidade para Josafá. Era uma grande multidão. Então ele se pôs a buscar o Senhor. Ei, se tem algo poderoso que eu aprendo nesse verso 3, gente. Olha esse verso 3. Agora eu quero falar a segunda parte. Além dele buscar o Senhor, ele apregoou um jejum em todo Judá. Sabe o que acontece? Além dele buscar para si mesmo, ele como autoridade, como líder, como referencial, ele recorre a todos que o serviam para guerrear com as armas espirituais. Ô, gente, olha que coisa mais linda. Porque aqueles soldados, gente, eles tinham muita habilidade com as armas, né, as armas comuns de um soldado, as armas naturais. Mas será que eles tinham, sabe? Eles tinham experiência com as armas espirituais. Mas ali, Josafá, cheio da autoridade, como líder, ele se coloca de pé e ele bota todo o Judá para se consagrar, para começar a usar as armas espirituais, que é a oração. Ei, como que esse texto falou comigo?
Sabe como que é esse texto? Sabe, queridos, olha aqui, eu vou começar uma mentoria presencial agora segunda-feira. E é uma guerra, sabe por quê? Porque quando nós mulheres nos posicionamos para buscar o Senhor, para crescer, para amadurecer, para se deixar ser tratada, Satanás fica enfurecido e é uma guerra. Sabe? E eu, o que eu fiz como líder, como pastora? Eu coloquei a minha equipe toda para usar as armas espirituais junto comigo, para guerrearmos por essas mulheres ao qual nós vamos estar mentoreando, sabe? Então eu quero dizer uma coisa para você. Ei, você que é uma líder de mulher, você que é líder na sua casa, você precisa usar a sua autoridade. Sabe, quando você usa a sua autoridade, as pessoas que estão à sua volta, elas olham para você e falam, opa, sabe, você precisa passar credibilidade. E existem guerras que não dá para guerrear, queridos, sozinha, sabe? Sabe o que eu mais aprendo aqui? Que além dele buscar a Deus, sabe, ele pede reforço. Olha que ele pede reforço. Ele pede reforço para os soldados guerrear junto com ele. Vai ter guerras que você vai ter que pedir reforço, amiga. E não tenha vergonha de pedir reforço, sabe? Porque eu já me deparei com pessoas que estão sofrendo sozinha, mas não pede socorro, não pede reforço. Se acham muito autossuficiente, não. Ah, queridos, por isso que eu busquei ajuda. Eu falei, meninas, com a minha equipe, essa semana, durante 15 dias, nós vamos guerrear. Nós vamos guerrear para essas mulheres, para que o céu se abra, sobre a vida delas, para que elas encontrem o propósito. Ei, queridos, existem guerras que você não vai poder pelejar sozinha. A peleja é do Senhor, mas a sua parte você tem que fazer. Você tem que se colocar de pé e você precisa buscar reforço em algumas pelejas. Sabe? Não guerreia sozinha. Como Josafá me ensinou nessa palavra e me ensina. Sabe? Como ele está me ensinando. Se há um problema, sabe, na sua casa, o problema não é só seu, é nosso. É de todos. Sabe? Se o seu marido é cristão e você vê que tem um problema, você fala com ele, meu filho, vamos guerrear. Porque tem um problema aqui na nossa casa. E nós precisamos agora unir forças. Vamos unir forças e vamos guerrear. Ah, pastora, mas meu marido não é crente. Então você busca reforço. Busca amigas de Deus. Amigas de oração. Olha aí minha nora aí, ó. Minha nora, eu guerreio junto com ela. Entende? Então, gente, se vocês estão passando por uma peleja e às vezes vocês se sentem enfraquecidas, tá difícil, busque reforço. Além de você fazer como Josafá, buscar o Senhor, você precisa buscar também amigas de Deus, homens e mulheres de Deus, para ajudar você nessa peleja, nessa guerra. Foi isso que Josafá fez. Ele pôs-se a buscar o Senhor, mas ele botou todo o Judá para guerrear com as armas espirituais juntamente com ele. Como você tem se comportado na hora da peleja, na hora da guerra? Com quem você tem contado? Sabe? Se tem um problema na igreja, agora eu quero falar para as pastoras que estão aqui. Se tem um problema na sua igreja, convoque o povo para orar, para jejuar com você. Porque quando é um problema na igreja, não é só do pastor. O problema é da igreja. Nós somos igreja. Então nós temos que pelejar junto, segurar o arado junto. Só que por muitas das vezes, as pessoas, isso aí é problema só do pastor. Ele que lute. Não é ele que lute. Nós vamos lutar. Nós vamos guerrear. Nós vamos, sabe, tomar frente na batalha. Ah, queridos, como eu aprendo com esse homem. Um homem que tinha um exército equipado, que tinha um exército poderoso. Mas aqui, mexeu com a estrutura dele. Mas glória a Deus que ele não bateu cabeça, que ele não ficou com ansiedade. Ele se pôs a buscar o Senhor. É isso que nós temos que fazer, buscar o Senhor. E se está difícil, busque reforço, busque amigas de Deus, homens e mulheres de Deus. Ei, temos que unir força. Judá se consagrou, pediu socorro ao Senhor. Queridos, a oração
Guarda essa chave para a sua vida. A oração põe o milagre em movimento. Você está passando uma peleja, talvez você precise de um milagre. A oração vai botar, sabe? A oração bota o milagre em movimento. Será que você está orando? Será que você está pagando um preço de oração? Ah, queridos, nós precisamos saber, sabe, que existem pelejas que é muito difícil para a gente guerrear sozinha. Você precisa sentar com alguém que você sabe que é um alguém de oração, aí da sua igreja, um pastor, uma pastora, e dizer, olha, eu estou numa peleja. Ou quem sabe você tem uma amiga que também é uma mulher de Deus que ora. Senta com ela e fala, vamos fazer um propósito comigo, vamos orar comigo. Ah, amadas, nós precisamos aprender com a palavra. Olha o que diz o verso 5. Ele colocou diante do Senhor as suas dificuldades. Olha o que diz, ó. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. Ô, gente, ele não teve vergonha de se expor. Ele não ficou com orgulho. Ele foi diante da congregação, vamos colocar assim. Vamos dizer que nós estamos hoje aqui numa igreja, né? Ele foi diante do povo e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A coisa está feia. A coisa está feia. O negócio, o povo está se aproximando. E eu não sei o que fazer. Vamos orar. Vamos nos consagrar. Vamos buscar o Senhor. Ei, isso é lindo demais, gente. Vamos continuar aqui no verso 6. Aí ele diz assim, ó. E disse, olha como é que esse homem, ele rasga o coração dele no meio do pátio, em frente às pessoas. Olha que coisa mais linda. E disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reis, os reinos das nações? Olha aqui, gente. Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Olha que coisa linda. Olha, ele estava colocando diante para as pessoas ali. Ele estava orando, ele estava abrindo o coração dele para o Senhor, diante do povo. Ei, queridos, olha que coisa mais linda essa cena. Eu fico viajando, sabe? Quantos líderes têm vergonha de se expor? Quantas pessoas têm vergonha de chegar e dizer, olha, meu casamento tá por um triz, eu não tô aguentando mais. Aí depois que o casamento acaba, é que vai procurar socorro, é que vai procurar ajuda. Não, queridos, nós precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor, mas nós precisamos também, sabe, de buscar socorro, de buscar ajuda. Olha aqui, ele reconhece no verso 6, na tua mão a força e potência, e não há quem te possa resistir. Presta atenção, nessa oração ele estava transferindo para Deus o problema que para ele era impossível. Dentro dessa oração do verso 5 e 6, ele estava transferindo para o Senhor aquilo que já não cabia mais a ele, aquilo que ele humanamente não tinha mais o que se fazer. Ele transfere então para o Senhor, sabe? Olha o que diz o verso 7, que eu quero acompanhar com vocês isso aqui, olha, acompanha comigo. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do seu povo de Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que ele recorre às promessas de Deus na sua oração. Sabe, ele começa a dizer para o Senhor as promessas que o Senhor cumpriu ali na vida daquele povo. Ele começa a dizer, Abraão não é seu amigo, e ele começa a falar para Deus ali. Sabe, que coisa linda isso, gente. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando eu e você formos orar, nós precisamos lembrar das promessas e dizer para o Senhor, sabe? E dizer para o Senhor. É a sua casa que você quer ver libertação e salvação? Olhe as promessas do Senhor. Deus, coloque-se diante do Senhor e diz para Ele, Deus, a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Recorre às promessas do Senhor. Foi exatamente isso que Josafá fez. Busca o Senhor. Olha o verso 12. Em nós não há força. Gente, quando ele fala isso,
Olha o que diz o verso 12. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Ó, não julgará a multidão que está vindo? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Porém, olha aqui a chave. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Na hora da guerra, na hora da dificuldade, seus olhos estão aonde? Você sabe por quê? Às vezes nós temos a tendência de colocar os nossos olhos só no problema. Lembra que uma vez eu fiz uma dinâmica com vocês aqui, ao vivo, que eu botei assim, ó, o pontinho, ó, eu botei um pontinho no meio da folha, eu falei, o que vocês estão vendo? O pontinho, era um pontinho preto, agora é vermelho. E aí é assim que a gente fica quando tem um problema, a gente só olha pro problema. Mas não se esqueça que em volta do problema existem tantas possibilidades de você chegar à solução. Mas acontece que nós colocamos os nossos olhos na dificuldade. Josafá nos ensina que nós temos que colocar os nossos olhos no Senhor. A guerra está acontecendo, a peleja está sendo grande, mas o meu olhar está no Senhor. Porque Ele tem o controle, Ele tem o escape, Ele tem a força, Ele tem o poder. Sabe? E é isso que Ele está nos ensinando aqui. Ei, tenha confiança naquele que não falha, que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje. Ei, vai ser sempre, eternamente. Nós temos que colocar os nossos olhos no Senhor, na hora da peleja, na hora da dificuldade. E Josafá, ele está buscando a resposta em Deus, aqui nessa oração, sabe? Reconhecendo que a resposta vem sempre de quem? Do Senhor. Ele não tinha mais o que fazer, sabe? Ele não tinha mais o que fazer. Provérbios 16 diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, sabe? Fazemos planos, queridos, fazemos tantos planos, aí vem a peleja, parece que os nossos planos vão tudo por água abaixo, mas calma. Calma, porque o texto aqui está dizendo de Provérbios 16, que o coração do homem pode fazer planos. Eu e você podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ei, Deus tem resposta certa para mim e para você. Nós precisamos somente buscar. Você tem buscado? Você tem buscado o Senhor? Quando nós buscamos o Senhor, Ele traz as instruções, gente. É muito lindo, sabe? Quando Josafá se pôs a buscar o Senhor, aí vem o segundo passo que eu e você precisamos ter. O primeiro passo, buscar o Senhor. O segundo passo, eu e você precisamos crer no Senhor e crer nos profetas, nos homens e mulheres de Deus que traz as instruções para nós. Sabe? Nós precisamos crer, queridos. Precisamos crer no Senhor. Não bastava só Josafá buscar o Senhor, ele precisava crer de todo o seu coração. Ele precisava crer. O texto 14:15 diz assim, olha, então, ele pôs a buscar o Senhor, ele botou todo o Judá para orar, para buscar, para jejuar. Aí o verso 14 vai dizer assim, ó, então veio o Espírito do Senhor, presta atenção, no meio da congregação, gente, que coisa linda, sobre Jaaziel, ó, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Aí verso 15, olha a instrução que Deus traz para o profeta, ó, e disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Olha que lindo, gente. Não temais, nem vos assusteis por causa desta multidão, pois a peleja não é vossa, mas sim de Deus. Ah, gente, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é muito importante. Depois que Josafá orou, o Senhor trouxe as instruções para Josafá e para o povo. O Espírito do Senhor, está dizendo o texto aqui, que veio na vida de Jaziel, o profeta. Sabe? Olha a importância de nós sabermos discernir, ouvir a voz do Senhor. Lembra que a última live que eu dei, eu falei que uma mulher, segundo o coração de Deus, ela tem sensibilidade, ela sabe discernir a voz do Senhor.
Sabe, porque não bastava só Josafá buscar o Senhor. Ele também precisava crer que o Senhor ia trazer a instrução, ele ia trazer o direcionamento. E veio através de um profeta. Sabe o que eu aprendo com tudo isso aqui, queridos? Eles clamaram e Deus respondeu. Olha a importância, gente. Eles clamaram e Deus usou a boca do servo. Presta atenção. Deus foi detalhista. Olha como é que Deus é detalhista. Não fique com medo dessa multidão. Deus trouxe a instrução. Deus detalhou tudo que Josafá estava passando, sentindo. Mas o que afligia Josafá? Era a multidão. E aí Deus usa a boca do céu para dizer para ele: não temas a multidão. Gente, que coisa mais linda isso aqui. Se a pessoa não crê no que está ouvindo, ela vai ficar batendo cabeça. Mas ele, além de buscar o Senhor, ele creu no Senhor. Ele creu naquilo que Deus estava usando aquele homem para falar com ele. Presta atenção, gente. Sabe o que está apertando? Estava apertando o coração de Josafá? A multidão. A multidão estava vindo. Era o que estava trazendo medo para ele. O que está apertando o seu coração? O que está apertando? Deus está vendo, sabe? Porque Deus é um Deus de detalhes. E quando você se põe a buscar o Senhor, Ele vem em cima daquilo que está te apertando. Ele vem em cima daquilo que está trazendo pressão. Como eu amo esse Deus. Sabe? Ele veio em cima daquilo que estava apertando o coração de Josafá. Ele sabia que o que amedrontava Josafá era a multidão. O que tem amedrontado você nessa peleja? O que tem amedrontado você nessa peleja? Apresente isso ao Senhor. Apresente isso ao Senhor em oração, queridos. Deus usou a boca desse homem Jaaziel, para dizer para Josafá: não temas. Ah, meu Deus, eu sou apaixonada por esse Deus. Ei, Deus está usando a minha boca para dizer para você nessa tarde: não temas. Não temas. Deus está me usando para dizer para você: não temas, porque essa peleja não é vossa, mas é de Deus. Ah, amados, nós precisamos crer no que Deus está falando conosco nesta tarde, sabe? Mas não acabou aqui. Olha o verso 16. Olha aqui o verso 16. Amanhã, continuou o Senhor falando com ele, através da boca desse profeta. Olha, amanhã descerei contra eles, meu Senhor amado. Eis que sobem pela ladeira de Zi, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Aí eu parei aqui nesse texto, gente. Eu te pergunto uma coisa: é simples esperar o amanhã? Eu parei aqui nesse texto, porque o Senhor estava ali, usando a boca do profeta para falar com ele: não temas a multidão, essa peleja não é vossa, tal, mas é de Deus. Aí depois, continua o Senhor falando: olha, amanhã. Gente, não era naquele momento, naquela hora, naquele dia, era amanhã. A pergunta é: você às vezes, você consegue esperar o amanhã? Você consegue esperar? É simples esperar o amanhã? Não, não é simples. Não é simples. E eu sei que não é simples esperar o amanhã. Isso requer, sabe o quê? Confiança. Que confiança de Josafá, gente. A multidão estava vindo. Olha a pressão. E aí Deus fala com ele: amanhã. Meu Deus. É pura dependência. Fala a verdade, gente. É pura dependência, é pura confiança no Senhor. Essa peleja não é vossa, mas é de Deus. Então eu e você precisamos aprender a esperar que no tempo certo o fim chega. Melhor é o fim do que o começo. Eclesiastes 7:8. Sabe, mas nós somos afoita. Nós queremos que as coisas aconteçam para ontem, sabe? Instantâneo. E não é assim. O trabalhar de Deus, sabe, é todo dia, gente. O tempo de Deus é perfeito. Olha a instrução do Senhor no verso 17. Eu falei que a gente ia passear nesse capítulo 20, gente, porque Deus falou muito comigo aqui. Tomai posição e ficai parado.
Olha aqui, ó, nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, gente, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aí, eu parei aqui também. Eu parei aqui, porque olha só, presta atenção. Tomai posição e ficai parado. Meu Deus. Será? Olha que misto de emoção para aquele monte de soldado, gente. Para Josafá, que também era um rei guerreiro. Será que foi fácil para eles ficar parado? Meu Deus, essa peleja é minha. O Senhor só falou isso para ele, essa peleja é minha. Queridos, Deus está mandando eu e você nessa tarde. Ei, fica quieta. Só me busque. Porque olha aqui, essa peleja é minha. Você só precisa me buscar. Porque às vezes nós queremos dar um jeitinho. A gente quer, sabe, dar aquele jeitinho, dar uma de Espírito Santo. Não, gente, tem peleja que nós temos que ficar só no clamor, só na batalha, guerreando, marchando dentro do nosso quarto, clamando ao Senhor. Gente, meu quarto é pequenininho, sabe? Só tem a minha cama, a escrivaninha aqui e o guarda-roupa. É pequeno meu quarto, mas eu marcho. Eita, que tem peleja que eu quase afundo o chão com meu filho. Ele fica assim, mãe, você orou muito alto hoje. Eu escutei você orar lá de casa. Porque às vezes a guerra tá tão grande que eu começo a gritar aqui dentro, gente. Não pode ficar um capeta, gente. Tem que botar pra correr. Qual tem sido o seu posicionamento, mulher, pelo amor de Deus? Era como se o Senhor estivesse dizendo pra ele, Josafá, você vai parar, você vai para o campo de batalha, mas você vai ficar paradinho. Paradinho. Não é pra você lutar. Ô, gente, é fácil um guerreiro ouvir isso? Nada, gente, não foi fácil. Um guerreiro ouvir isso, ir pro campo de batalha e ficar parado. Não foi fácil ele ouvir isso. É fácil um chefe de um grande exército ouvir isso e ainda obedecer? Não, gente, não foi fácil, mas ele obedeceu. Sabe? E Deus falou, vai, porque eu quero que você veja. Halamanai. Eu quero que você veja e tenha experiência de confiar em mim até as últimas consequências. Era como se ele estivesse dizendo isso para Josafá. Vai, Josafá, você fica lá, parado. Parado, porque você vai ver o que eu vou fazer. Meu Deus do céu. Deus está falando para nós nessa tarde. Pare e confie. Pare e confie. Sabe? Para de ficar reclamando, murmurando, questionando, tentando dar jeitinho. Essa peleja não é sua, é do Senhor. É do Senhor, é Ele que vai fazer. É Ele que vai abrir o céu. Sabe? Queremos as coisas mais concretas, mais palpáveis, não é mesmo, gente? Nós gostamos das coisas concretas, palpável. Meu Senhor amado, como Deus me ensinou, sabe? Tá me ensinando nessa palavra, dependência. Deus está me ensinando nesses dias, queridos, a depender somente dEle. Somente dEle. Amém, Luciana? Luciana, minha discípula que está aí. É um tempo em que nós estamos sendo forjadas. É um tempo em que Deus está nos ensinando a ter total dependência nele. Ei, Deus não quer que você dependa de homens, sabe? Deus só quer que você dependa dele. E Josafá tinha que ter essa experiência. Vai para o campo de batalha, fique lá parado, porque você vai ver o que eu vou fazer. Meu Deus, você vai ver. Você vai ter uma experiência sobrenatural. Eu estou conjecturando, gente. É como se ele falasse isso para Josafá. Olha, vai, fique lá, no campo de batalha, porque você vai ter uma experiência sobrenatural. Você vai aprender a confiar, a depender somente em mim. Terceiro posicionamento, nós já estamos terminando, gente. O terceiro posicionamento que o Senhor traz para a gente, através da vida de Josafá. Nós precisamos adorar ao Senhor na hora da guerra, na hora da peleja. Gente, porque Satanás, ele quer quebrar, ele quer calar a nossa voz de adoração. Ele quer calar o adorador, sabe? Nada pode calar a voz de um adorador. Tem uma canção que fala sobre isso, não tem?
Você precisa, na hora da guerra, na hora da dificuldade, adorar ao Senhor. Olha o que diz o verso 18, a atitude deles. Olha aqui, gente, presta atenção. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Jesus toma conta da nossa vida. Olha que pão ungido para mim e para você. Na hora da dificuldade, você está adorando ao Senhor ou você está reclamando, questionando? Questione ou adore. É melhor você adorar. Sabe? Quando você não sabe mais, gente, o que fazer, entra pro quarto e adore ao Senhor. Ô, gente, por muitas das vezes eu já entrei pro meu quarto, aqui onde eu estou, e não falei uma palavra, eu só chorei. Chorei e adorei e agradeci. Sabe, porque tem momentos que a gente não tem nem palavras para falar. E Deus sabe. Mas se você ficar ali quietinha, Deus, eu te amo, apesar dessa dificuldade, apesar desta peleja, eu te amo incondicionalmente. Apesar da luta que eu estou enfrentando, eu não vou deixar de te adorar, de dizer que tu és o único, que o Senhor pode fazer infinitamente mais, tudo o que pedimos, tudo o que pensamos. Como tem sido a sua adoração nesse tempo de peleja? Você está adorando ao Senhor? Você está adorando ao Senhor nessa peleja? Será que você está adorando ao Senhor ou você só murmura? Ou você só questiona? Adore ao Senhor, se prostre diante dos pés do Senhor, queridos. Eles se prostraram, o povo também. Ele se prostrou e o povo também se prostrou. E Deus me ensina algo aqui. Quando Josafá se prostra, o povo também, estamos sendo vistas. Nós estamos sendo observadas. Sabe, queridos, na hora que nós estamos vivendo essa peleja, essa confusão, essa coisa, essa bagunça, as pessoas estão nos observando. Será que nós estamos adorando? Será que as pessoas estão olhando, estão vendo a gente murmurando? Ou estão vendo a gente adorando? Será que as pessoas estão vendo a gente desanimada ficando em casa? Ou será que as pessoas estão vendo a gente partindo para a igreja, apesar de? Entende? Então, quando Josafá se prostra, as pessoas vão atrás dele. Aí vem aquela frase que eu sempre gosto muito de dizer na mentoria. Uma palavra convence, mas o exemplo arrasta. Você tem arrastado as pessoas com o seu posicionamento diante da peleja, diante da batalha, diante da guerra. Você tem arrastado as pessoas estão olhando para você, estão se inspirando. Poxa, a coisa tá feia. Vou falar igual minha irmã. Ela tá no buraco da lajota, mas ela tá lá clamando ao Senhor. Ela tá comendo um giló amargo, mas ela tá adorando ao Senhor. Será que as pessoas estão vendo assim? Será que as pessoas estão podendo ver isso aí de você? As pessoas nos observam o tempo todo, gente. Alguém está vendo o seu posicionamento. O seu posicionamento irá alcançar outros a fazer o mesmo. Porque quando Josafá se prostrou, todo o Judá se prostrou, adorando ao Senhor. Olha que exemplo, gente. Olha que exemplo. É muita autoridade. Fala a verdade, gente. Meu Senhor amado. É muita conexão com o Senhor. E as pessoas olhando aquilo ali, não, vão fazer igual ele. Porque, olha, gente, presta atenção. Presta atenção na vida. As pessoas da sua casa precisam saber que você é um adorador e não um murmurador. O seu marido precisa olhar e ver você prostrada, chorando, adorando ao Senhor. Os seus filhos precisam ver isso. Agora, se os seus filhos, o seu marido estão vendo uma mulher descompensada, meu Deus do céu, que exemplo que você está dando? Que exemplo você está dando? Entende? Seja como Josafá, se prostre diante das pessoas da sua casa, ore, deixe as pessoas ouvir você orando, deixa elas ver você que você está buscando solução, a saída no lugar certo, aos pés do Senhor. Ei, queridos, mas não é para você fazer só para mostrar, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer para você que quando você tem uma vida de adoração, de intimidade, de entrega, e as pessoas da sua casa estão vendo isso, você passa a ter credibilidade.
sabe? O olhar das pessoas da sua casa para você é outro. Há um respeito, sabe? Há uma confiança, porque elas sabem que você é uma mulher, sabe, que tem crédito com Deus. Você tem crédito com Deus? Será que as pessoas da sua casa podem olhar para você e dizer, ó, fulano tem crédito com Deus. A minha esposa é uma mulher de Deus. Gente, Deus está nos ensinando nesta tarde, sabe? Presta atenção, se você for um exemplo, você irá conduzir outros a fazer o que você faz. Mas um exemplo bom. Um exemplo bom. Uma palavra convence, mas é o exemplo que vai arrastar. Tá? Eu posso até convencer vocês aqui nessa tarde. Mas quando vocês olharem para a minha vida, as que são muito íntimas de mim, elas vão dizer, não, pastora Marileia, eu vou fazer o que a pastora Marileia está fazendo, porque eu conheço a pastora Marileia. Eu tenho pessoas aqui que caminham comigo, sabem quem eu sou. Ai, gente, as pessoas precisam saber quem vocês são. Você precisa passar credibilidade para as pessoas que te cercam. Você está entendendo? Você é uma mulher que ora, você é uma mulher que busca o Senhor, você é uma mulher que clama. Ou você é uma mulher que se descompensa à toa, que fica insegura. Quando a guerra vem, você fica, ai, meu Deus, o mundo caiu. Não. A sua postura não pode ser essa. A sua postura não pode ser essa. O seu posicionamento tem que ser outro, sabe? Para arrastar as pessoas da sua casa para o mesmo caminho. Você precisa fazer diferente. Entende? Olha o verso 19, o que diz? E levantaram-se os levitas, dos filhos do Coatitas, os filhos do Coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Eita, povo barulhento. Gente, é bom demais, fala a verdade. Povo barulhento, faz barulho por Senhor, barulho de adoração, faz barulho de adorador. Grita mesmo, bota um louvor na sua casa e começa a cantar, a marchar. Presta atenção, eu ouvi Cassiane hoje aqui, ó, num som. Tava eu e papai só na marcha. Ei, é isso que você precisa, adorar o Senhor. As pessoas da sua casa precisam ver você marchando, adorando a Deus, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias. O cenário pode até não mudar. Ei, Deus não precisa de um cenário. Deus só quer um coração de adorador, um coração submisso, um coração rendido, um coração entregue, para que Ele possa agir. E aí? Será que você está carregando pessoas atrás de você por causa do seu posicionamento positivo? Você está arrastando uma multidão? Quem você está arrastando para a presença do Senhor? Sabe? Olha o verso 20. E pela manhã, ó, lembra que o Senhor falou que amanhã Ele ia agir? Aí depois já chegou amanhã, gente, ó. E verso 20, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, olha que autoridade, gente. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperarei. Credes no Senhor e nos seus profetas e prosperarei. Sabe o que Deus me ensina aqui, gente? É que muitas das vezes nós não estamos crendo no Senhor. Nós não estamos crendo nos homens e mulheres que Ele tem levantado para trazer instruções para as nossas vidas. E com isso, não estamos recebendo o que Deus já está pronto para nos entregar. Ei, crede no Senhor e nos profetas que Deus tem levantado para alcançar o seu coração, para alcançar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu sei que na igreja que você congrega tem homens e mulheres de Deus que às vezes já liberou uma palavra para você, mas você fica aí do mesmo jeito. Eu sei que o próprio Deus já tem falado ao seu coração, mas às vezes você faz ouvido de mercador e você não toma uma posição. E Deus está nos chamando a uma posição, gente. Deus está nos chamando a um posicionamento.
Qual tem sido o seu posicionamento mediante as pelejas, mediante as guerras? Sabe? Ele levantou a voz dizendo, vamos, crendo debaixo dessa palavra profética, que vamos receber livramento. É como se ele estivesse dizendo para aquele povo, ei, bora gente, vamos embora. Vamos clamar, vamos adorar o Senhor. Vamos estar debaixo da palavra do profeta. Debaixo de que palavra você tem caminhado? Ei, deixa eu dizer para você, Deus ainda levanta homens e mulheres para liberar palavras proféticas para os nossos corações. Homens e mulheres de Deus para levantar palavras proféticas para os nossos corações. Confie em Deus e confie nos profetas que Ele tem levantado e você vai ser próspera. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Quando você olhar para o seu casamento, quando você olhar para o seu ministério, que talvez está passando por uma crise, ei, fique debaixo da palavra profética que Deus já liberou. Deus já liberou. Fique debaixo dessa palavra. Não dê um passo nem para a direita nem para a esquerda. Fique debaixo dessa palavra e obedeça. Obedeça a palavra profética que já foi liberada para a sua vida. Sabe? Olha o verso 21, para nós estarmos concluindo. Presta atenção. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo, oh, aleluia, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Você pode dizer isso aí? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, queridos. Olha, Josafá obedeceu à risca. Ele confiou, ele se aconselhou. Olha que humildade, gente. Josafá colocou os que estavam com as armas da adoração diante dos armados, dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Qual tem sido o seu posicionamento? Qual tem sido o seu posicionamento? Você tem usado as armas espirituais que o próprio Deus já te deu? Quais são? A oração, buscar o Senhor. Eu preciso ter fé, eu preciso crer. Crer no Senhor, na direção que Ele está me dando, através dos profetas, através dele mesmo. Mas eu também preciso abrir a minha boca e adorar ao Senhor. Queridos, quando nós aprendemos a ter esses posicionamentos, mediante as pelejas que estamos enfrentando, nós vamos receber livramento do Senhor, como Josafá recebeu o livramento do Senhor. Qual tem sido a sua posição? Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração, queridos. Essa peleja não é vossa, mas essa peleja é de Deus. Mas você precisa fazer a sua parte. A sua parte nessa peleja é usar as armas espirituais. É tão lindo quando você olha a história. Josafá colocou os adoradores na frente, gente. Olha aqui. Imaginam eles cantando em alta voz. Meu Deus do céu. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Qual tem sido a sua posição? Sabe? Qual tem sido a sua posição? Às vezes nós reivindicamos as promessas, as bênçãos do Senhor, mas o nosso posicionamento está longe, sabe? Está longe de Deus olhar e dizer, filha, eu vou te alcançar. Sabe, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidas, diz a palavra do Senhor. Por misericórdia nós não somos consumidas, por misericórdias, porque muitas das vezes o posicionamento está tão ruim, mas ainda bem que tem a misericórdia, porque senão já tinha nos matado. Qual tem sido a sua postura diante da peleja? Sabe, sai dessa zona de conforto, começa, sabe, a marchar posicionada em Deus.
Quantas mulheres, ao invés de se posicionar na peleja, guerrear, lutar com as armas do Senhor, estão aí cheias de argumentos. Ei, Deus não está interessado nos nossos argumentos. Não porque eu não consigo, não porque eu não tenho tempo, não porque é muito tarde, não porque é muito cedo. Sabe, é um tanto de kikiki, gente. Deus não está interessado em nada disso. Deus só quer que você o busque, que você se prostre diante do Senhor, que você creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto você está pedindo e que você está pensando. E Ele só quer que você o adore. Olha, gente, 3 passos, 3 posicionamentos eu te entreguei aqui hoje, para você entender que essa peleja não é sua, mas é de Deus. Mas esses 3 passos você precisa fazer. Os 3 passos você precisa fazer: buscar, crer e adorar. Buscar, crer e adorar. Amém, igreja? Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração. E nós vamos falar com o Senhor nessa tarde, para nós estarmos concluindo. Vou botar aqui o louvor da Cassiane, para a gente continuar aqui no manto. E vamos adorar o Senhor com essa canção, gente, que é tão poderosa. Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer pela tua palavra que foi profetizada nessa tarde. Deus, obrigada, porque nós confiamos em ti. Para onde nós iremos se só tu tem palavras de vida e de vida eterna? Deus, toma o teu lugar no nosso coração, ó Deus. Toma o teu lugar nos nossos corações, que nós possamos nos render aos teus pés, que nós possamos, sim, Senhor, deixar tudo e estar como Maria aos teus pés. Essa é a melhor parte, não foi tirada de Maria. Espírito Santo, quantas Martas têm se levantado para lá e para cá, cheio de argumentos, cheio de muitos afazeres, mas uma coisa só é necessária: buscar o Senhor em espírito e em verdade. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos, ó Pai, ao buscarmos o Senhor traz instruções para passarmos pela peleja, assim como o Senhor trouxe instruções para Josafá, através da vida do profeta. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos de ouvir, porque ao orarmos, ao buscarmos o Senhor vai trazer as instruções necessárias para passarmos por essas pelejas. Mas não deixe que Satanás venha calar a nossa voz de adorador. Deus, nós queremos te adorar acima de qualquer circunstância. Nós declaramos: a tua benignidade dura para sempre. Nós louvamos ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. Oh, aleluia! Toma o teu lugar no coração, na mente de cada uma das tuas filhas, Pai. Reforça, Senhor, essa palavra em seus corações. Fortalece as tuas filhas com poder, com graça, com unção. Espírito Santo, que elas venham ter experiências com o Senhor. Que elas possam parar de murmurar, parar de justificar. Espírito Santo, e ver o livramento do Senhor através do posicionamento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Josafá teve que ficar parado para ver o livramento do Senhor, mas parado confiando, parado clamando, parado adorando. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ter esses posicionamentos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meninas? Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Semana que vem, em nome de Jesus, tem mais. Convide outras mulheres para estar conosco nessas tardes, de quarta-feira às 3h07, porque eu sei que Deus tem algo preparado para mim e para cada uma de vocês. Gente, como eu dependo dele. Como eu dependo dele. Cada palavra que ele traz ao meu coração, pode ter certeza que corta aqui dentro de mim primeiro. É aquilo que eu preciso, sabe? Antes de vocês receber, eu recebo, porque é o que eu preciso. Essa palavra foi para mim.
Essa palavra é para cada uma de vocês. Essa palavra é para nós, sabe? Eu não preguei para vocês, eu preguei para mim, eu preguei para nós, entende? Eu precisava, você precisava dessa palavra. Amém, igreja? Deus abençoe, compartilhe, tira um print aí, vamos tirar um print, vai lá. Tira um print, coloca lá nos seus stories, me marca que eu vou repostar, pra gente mostrar para as mulheres que há um momento especial toda quarta-feira que Deus fala ao nosso coração. Amém, meninas? Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. E semana que vem tem mais, em nome de Jesus. Beijo no coração. Quer fazer parte da mentoria Mulheres Posicionadas em Deus? Por favor, vai lá no link da minha bio, que você vai encontrar lá a plataforma linda, com várias coisas para você entender o que é a mentoria. Testemunho das minhas alunas que estão aqui. Ô, gente, olha, mês de agosto vai começar no presencial em Marataízes, que é uma cidadezinha próxima aqui da minha. E no Belém do Pará vai começar uma turma presencial. Presta atenção. Olha como é que Deus está largando as tendas do Mulheres Posicionadas. Olha como tem tantas mulheres sendo alcançadas através da mentoria Mulheres Posicionadas em Deus. Marataízes já é a segunda turma. Belém do Pará, a segunda turma. Gente, presencial. Mas, pastor, eu queria tanto fazer. Faz online. Você vai ter o mesmo cuidado, o mesmo carinho para comigo. Eu vou te ajudar, eu vou te impulsionar. É possível ter um posicionamento em Deus. Tá bom? Vou salvar a live. Marque outras mulheres e vamos juntas povoar o céu com mulheres posicionadas em Deus. Fique com Deus, tá?